eu tava num servidor há um tempo e ele era bem Sim, animado. Era um pessoal ANCAP, na sua grande maioria, e que se dizia conservador, né? Só que eles não se certo. apresentavam como religiosos, católicos, não. Eram só assim ANCAPs, estudantes ali do Roupa, né? Aí tranquilo. Bastiat, né, que eles falam ali. Aí, cara, chegou o pessoal da catequese, né? Que se apresenta como. Fazia catequese. Então, mas eu falo assim, o pessoal da catequese porque eles se apresentam como pensadores críticos, mas na verdade são fanáticos religiosos ali. E aí eles É, começaram a falar assim que existe um padrão natural, né? Que é o da heterossexualidade. E qualquer desvio deste padrão pode ser corrigido. Ou seja, em outras palavras, eles estavam defendendo a cura gay, né? Que os gays, sim. assim como eles se distanciaram desse padrão, eles poderiam voltar para o padrão que Deus criou, né? Mas eles nem falavam assim de Deus, eles só falavam assim de padrão da natureza, um padrão que nós captamos quando nós observamos a realidade. Assim como você não usa uma faca para segurar uma porta, você não usa uma faca como peso, você não pode usar, no caso, o seu órgão sexual com uma relação com alguém que tenha um órgão igual ao seu, sabe? O órgão sexual ele é feito para se unir com um órgão diferenciado. Então, essa quebra da ordem natural, segundo eles, é um pecado, né? Ainda que você não coloque o conceito de Deus, a própria razão mostra que existe algo indevido nessa prática. E esse raciocínio, ele tem uma superfície correta, né? Esse que é o grande problema das falácias. Eles pegam uma realidade, no caso, essas pessoas pegam uma realidade empírica que nós captamos, que nós vemos, aí eles abstraem uma regra dessa realidade para dizer que as coisas têm que se comportar desta forma, que isso que nós temos hoje, isso que nós percebemos agora, é algo que deve acontecer, que não é possível que as coisas sejam de um modo diverso. Mas isso está errado, porque, por exemplo, os ombros, né? Para que servem os ombros? Os ombros servem ah, de sustentação, né, do corpo. Quando você Sim. anda, os ombros se mexem para lá e para cá, beleza? Mas os ombros não podem servir também para transportar uma criança, né? Você pode colocar uma criança nos Pode. seus ombros. Os ombros podem servir para transportar algum peso, né? Você pode colocar ali Mochila também. mochila. Então, e por que não usar os ombros para sentir uma coisa gostosa? Você pode receber uma massagem no seu ombro, né? Então, Sim. assim, o ombro é um objeto que pode ser usado para várias coisas de acordo com o contexto e de acordo com a sua intenção. Se você não está prejudicando os outros, não tem por que você ser proibido de usar o seu ombro como você bem entender. Você pode usar o ombro para dançar, para fazer algum movimento diferente que as pessoas gostem, que as pessoas achem legal olhar, por exemplo, né? Podem achar engraçadinho o movimento do seu ombro, você dançando ali com o seu ombro. O cabelo, qual que é a função do cabelo? Até na biologia, o cabelo tem a função de proteger o alto da cabeça contra o sol, né? Agora, será que eu não posso cortar o meu cabelo se eu quiser rapar o cabelo? Qual que é o problema, né? Ela vai estar protegido, de É, acordo com eles. então, mas eu posso viver em um ambiente que não tenha sol, eu posso viver dentro de um apartamento, eu posso ficar dentro da minha casa, eu posso sair só quando está noite, por exemplo, entendeu? Ou então eu coloco um boné, né? Eu não gosto de cabelo, eu vou rapar minha cabeça, eu vou usar só um boné. Por mais que isso seja uma coisa antinatural, não é uma coisa antiética, porque você não está prejudicando a ninguém com essa sua Ninguém. atitude. Eu posso pintar o meu cabelo, por que não? Posso pintar meu cabelo de verde, de azul, de amarelo, entendeu? Ora, a sexualidade é uma função natural do ser humano. A finalidade, assim, mais óbvia dela, sem dúvida, é a reprodução, né? Mas será que é só isso? Será que a gente só tem a reprodução que a gente pode conseguir?
com o ato sexual? É óbvio que não, né, cara? Na Não, biologia, o sexo ele pode ser usado para unir pessoas para um propósito comum, porque ele cria uma intimidade entre as pessoas. exatamente. O sexo é, tipo, mais pra intimidade entre o homem e a mulher. Isso, Geralmente, e tipo, também entre pessoas do mesmo sexo. Você tinha sim, guerreiros em Esparta que se relacionavam sexualmente e eram muito unidos, sabe? Um gostava do outro em todos os sentidos, inclusive no sentido sexual. Então você tem aí uma finalidade de utilidade para o sexo que não é a reprodução. E ele pode ser usado para fins o que meramente recreativos, não só reprodutivos. Qual que é o problema de duas pessoas em comum acordo decidirem isso, mesmo que não quiserem ter um filho, pessoas de sexos diferentes, né? sim. O fato de isso ser combinado significa que não existe nada de violência, não existe nenhum desrespeito ao indivíduo. Ele está agindo de modo que não pode ser recriminado do ponto de vista lógico. Só pode ser recriminado de acordo com alguma doutrina mitológica, alguma crença cega, entendeu? Essas coisas que as pessoas inventam. E eu tentei mostrar isso para esse pessoal. Só que a galera ali era tão tóxica que simplesmente rejeitava assim qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Falavam que todos nós viemos de uma família e, portanto, existe uma família natural, que é essa formada por homem e mulher com o filho, e que, portanto, não pode haver um casamento homossexual. Eu falei que não, porque nós não viemos de uma família, nós viemos de uma inseminação. A inseminação pode acontecer no sexo casual, pode acontecer até mesmo no estupro, enquanto a família ela é formada pela união de pessoas ligadas pelo afeto que constroem um projeto de vida em comum. O que Sim. não existe no estupro e nem mesmo no sexo casual, de pessoas que se encontram eventualmente ou até têm um relacionamento fixo na forma de namoro, mas não têm uma intenção de construir uma vida em comum. É uma coisa meramente. É uma união assim que não se reflete em algo duradouro. Eles não têm a pretensão de viver dessa forma como uma unidade, sabe? E de modo que nós não viemos todos de uma família e o conceito de família muda de acordo com o tempo, de acordo com o contexto, né? Esse negócio de família Sim. natural, na verdade, é uma falácia. O que você tem é uma configuração que se mostrou útil para que a gente pudesse transmitir valores, transmitir educação para as crianças. E essa configuração pode mudar de acordo com o tempo, de acordo com aquilo que se mostrar útil para a necessidade. Se nós temos a Sim. necessidade de educar uma criança para que ela tenha valores, né? Para que ela tenha uma base firme para ser um indivíduo, a melhor coisa é que ela seja educada pelos seres que a produziram. Então você vai ter o pai e a mãe e eles vão tomar para si a responsabilidade por esse ser. Agora, a partir do momento que você tem métodos contraceptivos, a partir do momento que você tem uma sociedade em que as relações são fugazes, né? Você vai ter um pai e uma mãe que não conseguem mais viver em harmonia. Qual que é o caminho natural? É cada um se distanciar, né? Só que Sim. esse pai e essa mãe vão querer continuar se relacionando com alguém. Então eles vão constituir casamentos ou uniões estáveis. E esse pai e essa mãe vão continuar tendo aquele filho para sempre. Só que esse filho vai ter um pai e uma mãe e eles terão os seus novos cônjuges ou companheiros. Então, o pai do menino, né, ele vai ter uma nova mulher. Sim. E a mãe dele vai ter um outro homem, teoricamente, né, porque talvez eles possam se relacionar com pessoas do mesmo sexo também. Então, esse Sim. menino vai ter dois pais biológicos e vai ganhar um padrasto e uma madrasta. Qual que é o Sim. nome Com o disso? segundo pai. Qual que é o nome disso? Isso aí é família mosaico, que é o que
existe de mais comum hoje no nosso Brasil. A família brasileira hoje não é mais um pai, uma mãe e um filho. Ela é multifacetada desse jeito que eu falei, sabe? Sim. Houve um tempo em que não era permitido o divórcio, o casamento civil era como que uma contraface do casamento religioso católico, que é para a vida toda. Aí foi legalizado o divórcio na década de 70, né? E com isso, Não podia separar da mulher por incrível que ou do pareça, não era permitido o divórcio. As pessoas até se separavam de corpos, mas elas eram muito mal vistas, principalmente a mulher, cara. A mulher que se separava do marido, ela era vista como uma traste, porque era Ainda que praticamente naquela época as mulheres eram mais injustiçadas naquela época e tudo mais, não era? isso. Até porque, olha, não havia camisinha, É, não havia métodos contraceptivos, então pensa a dificuldade. Como que você vai saber que essa criança é desse homem? Sabe, se você não tem uma semelhança física muito evidente, você não vai conseguir saber, porque não havia teste de DNA. Então, essas amarras sociais e religiosas tiveram a sua importância para nos ajudar a evitar as doenças sexualmente transmissíveis e para estimular a paternidade responsável, para que o homem soubesse que esse filho aqui é dele, porque veio durante o casamento. Se a mulher está casada e se o homem está casado com ela, presume-se que essa criança veio como fruto da relação deles. Entendeu? Agora, a partir do momento que você tem métodos contraceptivos, a partir do momento que o sexo começa a ser visto como uma coisa mais livre, que não precisa se destinar para a reprodução, você não tem mais esse modelo tradicional como uma coisa necessária. Você tem esse uhum. modelo ao lado de outros. Você pode ter, como eu falei, um pai e uma mãe que tem, cada um deles, um cônjuge, entendeu? Então você vai ter 4 pais para a mesma criança, que são pais o quê? De criação, sendo que 2 apenas são biológicos. Você pode ter 2 homens que se unem por interesse afetivo e sexual, que vão educar um filho, como você tem hoje, né, os casais homoafetivos. E você tem até mesmo pessoas que são homossexuais e que têm filhos biológicos. E esse pessoal conservador não consegue entender isso. Eles acham que se você pegar 1.000 homossexuais e levar eles para uma ilha, depois de 150 anos, você não vai encontrar mais nenhum ser humano ali. Isso é falso. Você só precisa ter pessoas de sexos diferentes e que tenham o interesse de gerar filhos. Não precisam ser hétero, pode ser homossexuais. Você tem hoje pessoas que são gays e que se reproduzem, obviamente que com pessoas de outro sexo, porque eles querem ser pais ou mães. Ou então eles simplesmente resolvem experimentar o sexo hétero e acabam tendo um filho por descuido. Isso aí acontece. Léo Áquila, não sei se você conhece Léo Áquila, que é uma mulher trans. Hum. Até uns anos, ela se identificava como homem gay. Pensa num cara super efeminado, sabe? Era o cara mais efeminado do Brasil. Mas ele dizia que era homem, fazia questão de falar: eu não sou mulher, eu sou homem gay. Aí um dia ele se descobriu como mulher, né? Então hoje ele se apresenta só como nome feminino, roupa feminina, sabe? Tudo feminino. E esse Léo é porque hoje na verdade o nome continuou, que é Léo Áquila, né? Sim. Quando ela se identificava como homem, Léo Áquila, ela gerou um filho com uma mulher que insistiu que queria transar com ele, né? E ele acabou fazendo para ver se gostava, para ver se deixava de ser gay. Isso faz muito tempo, foi lá, se eu não me engano, na década de 80, né, que houve esse fato. Então, essa mulher trans tem um filho biológico, cara, sabe? E não é só esse caso, não, são muitos por aí. Tem um monte de pessoas que são gays que vivem durante décadas como hétero. Yeah. Né? Nas igrejas Pô, conservadoras é onde mais tem. Esse pessoal ficou pistola porque eu falei isso, que nas igrejas conservadoras é onde você mais tem esses gays que vivem como héteros. Aí eles ficaram em polvorosa. assim, que eles criticam gay, mas na verdade, tipo,
eles no fundo, assim, não saíram do armário ainda, não é? Isso é evidente, né? A gente percebe. Sim. Tipo, eu já imaginava que tinha casos de algum gay, tipo, tentar pegar uma mulher pra ver se ele é hétero, se ele gosta e algo do tipo. Mas eu não sabia que chegava a engravidar. Mas na minha visão, tipo, ele só beijava a mulher e via se ele gostava. Eu não sabia que tinha esse tipo de caso. Então, o ser humano é tão complexo, para você ter noção. Existem héteros que têm relações gays, sabia disso? Égua. Sim, porque Hétero não. existem atores pornôs gays que vivem como hétero na vida pessoal. Mas para ganhar dinheiro, eles transam com homens diante das Sério. câmeras, Ah, sim. Ah, é né? tudo por dinheiro, então. Então eles basicamente estão se prostituindo, não é? Sim, sim. E você tem gays que conseguem ter relações com pessoas de outro sexo, porque a gente tem uma imaginação muito poderosa, né? Se o gay está imaginando que ele está com alguém do mesmo sexo, ele foca nesse pensamento e ele pode conseguir sim ter uma relação completa, entendeu? Lá no canal Põe na Roda, você tem um vídeo que eles soltaram sobre gays que se casaram com mulheres, né? E ali eles contam a história deles. Interessante. Tipo, tem uma complexidade maior quando se trata disso. É uma coisa que eu não sabia.